gente! Vídeo de hoje de vocês, apesar de ter sido atrasado, mas eu estou aqui fazendo para vocês nosso vídeo de português em relação ao conteúdo, né? Nossos finais conteúdos de português, que vai ser sobre o uso do porquê. Normalmente a gente entende que o porquê só é utilizado mais para fazer perguntas, porém a gente utiliza o porquê às vezes em frases que nós estamos explicando motivos ou nós estamos apenas utilizando ele em começo de frase, final de frase, porém nós não notamos certas noções de escrita dele, acentuação gráfica dele. O conteúdo de hoje ele é mais gramatical do que um conteúdo relacionado a estratégias de leitura, tá? Então, em relação a isso, vocês vão fazer a ideia dos porquês, os dois porquês. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo de vocês em relação a essas nuvenzinhas que eu coloquei no quadro, que são os 4 usos desse porquê. E aí vocês vão ver que existem um porquê separado, porquê com acento, e cada um deles tem uma função, uma noção de como usar ele. Primeiramente, vou tirar aqui do quadro. A gente tem o porquê, que ele é sem acento junto, e o porquê sem acento separado. Primeiramente, esse porquê aqui ele é usado para situações de resposta. Então, se a pessoa ela pergunta o motivo de eu não ter ido à aula, e eu digo porque eu estava doente, porque eu tinha que viajar, porque eu fui fazer algumas compras com a minha mãe, não tinha como ela me buscar, então eu fui com ela. Existem situações onde esse porquê vai ser usado para as respostas. E o porquê de baixo, a gente tem ele usado para o início das perguntas. Se eu pergunto de início assim, por que você não assistiu o vídeo? Por que você não está frequentando as aulas no Meet? Por que fulano de tal, ele não está mais entregando atividades? Eu estou usando esse porquê no começo das minhas frases. Esse porquê, se eu fosse escrever, ele ia ser separadinho, sem acento, tá? Mas também nós temos alguns outros porquês. Esses porquês vão ser com acentos ortográficos. Esse acentozinho aqui, ó, chamado, né, no início, quando vocês estão aprendendo a escrever, como o chapeuzinho. E ele aqui a gente tem o porquê com acento separado e o porquê com acento junto. E esse primeiro aqui a gente tem o porquê. Ele também é para pergunta, mas normalmente ele é usado quando depois de ponto, no final de frase, principalmente. Então eu explico o contexto. O Brasil ele é um país que apresenta em seu território grandes disparadas socioeconômicas. Algumas áreas são mais privilegiadas por aspectos e outras nem tanto. Por que acontece essa desigualdade? Esse porquê depois do ponto, no final de frase, uma pergunta no final de frase, ela vai ser utilizada esse porquêzinho, entende? Ou então em contexto. Alana, Maria e Josefina utilizaram certas coisas por quê? Por quê? É uma pergunta. E aqui? Esse outro porquê junto, ele vai ser um porquê de motivo, que muitas vezes, às vezes a gente não sabe utilizar. Esse porquê junto de motivo, você vai, às vezes, vai substituir como sinônimo. Então, se você diz, não sei o porquê de eu estar tão nervoso, não sei o porquê de eu estar tão nervoso. Se eu substituir esse porquê, eu vou entender como motivo. É o motivo, eu não consigo entender o motivo de eu estar tão nervosa assim. Então, essa é uma das situações que a gente encontra no porquê junto com acento, tá? Mas é bom lembrar também outras coisas, certo? Bom, na página 133 de vocês, para vocês fazerem um exercício, vocês têm aí 4 questões em relação a esse conteúdo de porquê, que
que vocês vão saber utilizar, tentar utilizar bem direitinho aí. Lembrando também que hoje vocês vão fazer apenas o livro de português, tá? E para dar demanda aí, né, devido à demanda, teve um texto na página 134, que é Dois Gigantes Diferentes. Lá no texto vocês vão ler, é um textozinho criado por Elias José, um aspecto muito bonito de poema, mas além de ser uma leitura bonita, agradável em relação ao poema, você consegue encontrar várias mensagens importantes. Primeiro, um realmente é o gigante, o outro é o sábio. Você vai ler em relação a isso. O sábio, a gente sabe que ele realmente é um gigante em relação ao conhecimento. E o gigante, ele tem a questão da força. Então, ele é grande quando se trata da força. Então, vocês vão ver essas duas estratégias diferentes em questão de tamanho. Por isso que o título vai se dar a esse nome, Dois Gigantes Diferentes. Mas, nada mais, nada menos, vocês devem reparar em certas palavras dentro desse texto. Já na página 134, tem palavras que estão bem destacadas em negrito. E na página 135, que é a continuação do texto, também estão destacadas. E essas palavras, elas vão ter um vocabulário. E o vocabulário, assim como o dicionário, ele vai ter uma ordem alfabética. E como é que eu consigo entender essa ordem alfabética do vocabulário? Primeiramente, você precisa saber que a ordem do nosso alfabeto é do A até o Z. Então, quando você quiser procurar a palavra M, então você tem que entender a ordem do alfabeto. Lá no vocabulário, do mesmo jeito, ele está organizado em ordem alfabética. Então, se você tiver alguma dúvida, procure lá no vocabulário em relação a se essas palavras você não entendeu direitinho. Lá, na página 136, vocês vão fazer as questões sobre o estudo do vocabulário do texto. E na página 137, o estudo do texto. E é bom que vocês façam na primeira questão aí um trechinho bastante agradável, tá? Porque pede para vocês pesquisarem sobre esse personagem e explicar o porquê dessa comparação. Eu já dei a minha explicação aqui, mas eu espero que vocês tenham percebido antes de mim, porque eu passei vulgo hoje, no momento que eu estou gravando, para vocês, certo? O vídeo de hoje é breve, porque eu sei que a maioria fez essas questões porque eu passei a agenda, mas espero ainda assim que vocês assistam. Tchau, tchau.